Boa noite, sejam bem-vindos a mais um evento do Perguntas Poderosas. E nesta noite, dia 7 de setembro de 2021, vamos receber a nossa querida Glória Sueli para falar sobre o mediador extrajudicial, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto Perguntas Poderosas, eu deixo aqui ao lado, no bate-papo, o meu telefone, para que vocês possam conhecer todo o nosso projeto. Nós hoje estamos presentes no blog, no Facebook e no Instagram. Glória, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que, antes da sua apresentação do tema, você fizesse uma breve apresentação de quem você é, né? do que você faz, as suas principais habilidades, e que depois você desse início à sua apresentação. Muito obrigado. Fica em paz e a palavra é sua. Obrigada, Jorge. Boa noite a todos, né? Eu sou Glória Sueli. Eu, de primeira formação, eu sou assistente social, e depois, no decorrer, né, de todo esse desenvolvimento, eu fui incorporando alguns outros cursos, alguns tecnológicos, até por força, para caracterizar, porque às vezes, por exemplo, eu estava conversando aqui no início, que o início foi em mediação de condomínio, né? E muita gente fala, uma assistente social, o que vai entender de condomínio? Então, por conta disso, eu fiz um curso tecnológico em gestão de condomínio, e agora eu concluí agora o curso também tecnológico da Faculdade de Estácio em mediação, né? Já que nós somos profissão agora. Então, agora eu sou formada por uma universidade, né? Com título de mediadora. Eu tenho a Câmara de Ar, Centro de Mediação, que eu estou passando por uma reestrutura dentro dela, por conta de vários elementos que eu até vou conversar aqui com vocês, né? E vou pedir licença aqui para compartilhar uma tela com vocês, tá? O tamanho tá bom? Dá para ver, Jorge? Ok? Ok, tá ótimo. Tá, o tamanho tá bom? Tá ótimo. Então, o que eu pensei para ficar assim, diferente, né? Eu pensei que a gente pudesse fazer um tour por uma câmara privada, né? Como a gente estava conversando aqui, muitos mediadores ainda não tiveram oportunidade de participar de uma mediação privada, né? Ou uma mediação extrajudicial. Então, eu pensei em fazermos esse tour para uma câmara privada. Então, mais uma vez aqui, agradecer o Jorge, né, por esse canal, né, onde a gente pode trocar essas experiências, essas informações todas. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eu estava falando que eu tinha feito só um roteiro para eu ir falando, mas eu achei, depois eu mudei tudo, eu falei, não, vou fazer uma apresentação, porque a gente vai falar de algumas leis, alguns artigos, e fica um material depois registrado, que é para compartilhar com vocês, né? Mas o que eu vou apresentar hoje, né, é um conteúdo, ele é autoral, eu sempre gosto de dizer isso, porque ele não tem certo, ele não tem errado, ele não tem eu concordo, eu discordo, ele é um método autoral, né? Ele é próprio, que nós adotamos lá na Câmara de Ar, e ele é baseado nas minhas inquietações, em estudos, em coisas que eu já, lá em 2009, quando eu fiz o curso de mediação, eu aprendi que hoje não está mais dentro do meu conceito, de como eu vejo, né? Como eu enxergo a mediação. Então, são experiências pessoais e práticas dentro da minha Câmara, né? Esse tour, nosso sumário, né, é um passeio que nós vamos parando em cada estação. Em cada estação dessa eu vou parando, eu vou dando as informações dessas etapas, e pode ser que para a parte da didática ela fique um pouco fora de ordem, né? Mas a minha intenção aqui era de colocando a teoria dentro das fases dessa prática. Assim, eu acho que vai ficar bem dinâmico. Eu também quero, desde já, pedir desculpas se meu posicionamento for diferente de vocês. Quem me conhece já na área de mediação sabe que eu tenho uma visão, uma formação, uma estrutura de mediação muito profissional. Para mim, mediação é profissão. Eu não tenho visão romântica da
eu não me vejo com missão de agente pacificador. Mediação, para mim, é uma prestação de serviço, onde eu me enxergo como profissional. Tá? Então, colocado isso, né, vamos fazer o nosso tour. Né? A nossa primeira parada, então, seria para a estrutura de uma câmara. Eu achei legal trazer isso para vocês, até para quem estiver já pensando em montar no seu escritório, montar um centro, ter essa noção também da estrutura de uma câmara. Né? Então, eu hoje, né, passado esses 11 anos, né, que eu estou com uma câmara em atividade, hoje eu entendo que mais do que a gente estudar o conceito do que é mediação, do que é mediador judicial, do que é mediador extrajudicial, é justamente a gente entender o que é um atendimento de uma mediação privada. É totalmente diferente do atendimento de uma mediação judicial e conceituar isso faz toda a diferença para o desenvolvimento do processo. Então, na mediação privada, nós temos dois grandes personagens. O primeiro é o cliente, que é o contratante, né? Ele contrata uma prestação de serviço. Na verdade, ele contrata uma equipe profissional, que são os mediadores, os assistentes técnicos, né? Aí entra o advogado, os peritos, os contadores, os psicólogos, para a solução de um problema que ele está enfrentando. E o outro grande personagem da mediação privada é a Câmara, que é a contratada que vai prestar esse serviço para a solução do problema que ele está passando, está enfrentando. Né? E por conta essa questão, né, desses dois personagens, eu acho que é importante a gente conceituar, né, o que é uma Câmara Privada de Mediação. Então, tem vários nomes, né? Câmara, centro, núcleo, instituto, enfim. Qualquer que seja a denominação, né, que você adote, né, na verdade, são empresas. Elas são empresas voltadas justamente para a prestação de serviço, de solução de meios, né, de solução de conflitos. É uma empresa privada, tá? Com atividade de auxiliar de justiça, que tem por objetivo administrar serviços que foram contratados. Então, de acordo lá com o parágrafo único, né, era do artigo 12, traço C da Resolução 125, também temos a emenda 2 de 2016, que diz que o cadastramento das câmaras privadas é facultativo para a realização da sessão de mediação, porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas para eu ser câmara privada, eu tenho que ser obrigatoriamente cadastrada no tribunal? Não precisa, tá? A resolução 125 e a emenda diz isso, que é facultativo. Tá? No entanto, se você fez essa opção por esse cadastro, né? Se você fala, eu quero cadastrar minha Câmara dentro do NUPEMEC, no CNJ, aí você tem que seguir as regras que estão lá fixadas, né? Tanto na resolução como pelo CNJ. Então, dessa forma, para você atuar como Câmara privada cadastrada, o primeiro passo é que os seus integrantes, né, os seus mediadores, eles têm que ser mediadores judiciais e eles têm que estar cadastrados no tribunal onde fica a sede da empresa. O registro para funcionamento, né? Então, primeiro, para você poder alcançar o alvará, você tem que ter um código de atividade específico, que é o 6911, que diz que você é um código de auxiliar de justiça. Com isso, com esse código de auxiliar de justiça, ele automaticamente ele te obriga a ser lucro presumido. Esse que seria o regime de tributação. Você tem que ser um lucro presumido, que também é um regime tributário que a empresa tem uma apuração simplificada. Isso aí, lógico, um contador que é a pessoa ideal para depois orientar, né? Só estou trazendo essa informação.
E o terceiro seria o cadastramento das câmaras privadas no tribunal. Isso tem uma resolução, tá? É a resolução TJ-ORJ 2 de 2020, que nessa resolução ela traz todos os documentos que a Câmara tem que apresentar para ser cadastrada. E, além disso, nós também temos a nossa lei, né? A Lei de Mediação 13.140, que também lá numa sessão, né, na sessão que ela fala sobre mediação extrajudicial, do artigo 21 ao artigo 23, ela também indica e dá essas normas para você ser uma Câmara cadastrada. Mas, se você quiser cadastrar sua Câmara, você tem que ir ao NUPEMEC. É o NUPEMEC, que é o órgão responsável por esse cadastramento, e é ele que vai dar toda essa documentação e essa avaliação e esse cadastro depois no site do tribunal. Outra coisa que a Câmara precisa ter é o regimento interno, um código de ética e a relação dos mediadores, né? Então, se você for cadastrar no PEMEC, você vai ter que ter, então, a relação de mediadores judiciais, de mediadores privados, né, que tiveram a formação por outras entidades, a sua lista de árbitros, se a sua Câmara também for de arbitragem, né? Peritos, advogados, parceiros, convênios, isso tudo você tem lá a sua relação. Outra coisa que eu gosto, né, que também não é obrigatório, mas é uma coisa que eu trago sempre quando eu dou algum curso sobre Câmara, é você procurar ter selos de garantias. Esses selos, eles trazem uma segurança muito grande para o cliente. Nós temos 2 selos importantes, que é o CONIMA, né, que é o Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, esse nós somos cadastrados, e tem o ICFML, que é uma instituição que dá uma certificação. Esse eu não sou cadastrado, mas ele também tem um valor, assim, em termos de dar garantia para o cliente, ele é muito importante. Tá? Então, nas câmaras privadas, a atividade é prestação de serviço. Tá? Então, é uma prestação de serviço dos meios de solução de conflito. Então, na nossa lei 13.140, ela dispõe sobre a mediação, ela diz que essa lei ela vem regularizar, né, a mediação entre os particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição. Então, hoje, pelo meu entendimento, pelos estudos, né, da lei da mediação e diversas literaturas, eu sou muito fiel a essa característica da mediação, da multidisciplinaridade, né? Eu gosto muito de estudar diversas disciplinas, né? Hoje, inclusive, eu estou, a GIAR, né, está num processo de reestruturação e reformulação, e eu estou até alterando a razão social de GIAR Câmara de Mediação para GIAR Centro de Gestão de Solução de Conflito. E vocês vão ver por que eu estou chegando a isso, né? Através da evolução aqui que eu vou tentar trazer para vocês, para a gente poder entender por que eu decidi até na estrutura da minha empresa fazer essa modificação, né? Então, como dispõe lá, né, o preâmbulo da nossa lei, nós precisamos, primeiro de tudo, conceituar o que é meio de solução, né? O que é meio de solução que nós encontramos através dos mastros, né, que a gente tanto fala, né? Então, no nosso conceito, os mastros, ele traduz o que a gente chama dos 3 Es: eficiente, eficaz e efetiva. É isso que os mastros, eles têm esse conceito, né, esse procedimento de caráter consensual, e eles têm que funcionar com a finalidade da procura desses três Es, né? Esse desenvolvimento, ele envolve a intervenção de um terceiro. E desde a turma 19, a turma 19 foi a primeira turma da GIAR totalmente online, que até a turma 18 foi presencial. Então, até isso eu estou reformulando, né? O que o mediador precisa realmente trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar conceitos, porque eu acho que quando você entende o conceito, a aplicabilidade daquilo se torna muito mais fácil, porque você entende o que você está aplicando, né? O que
que aquilo quer dizer. Então, esse conceito que está aí é um conceito que a turma 19 trabalhou, é um conceito muito objetivo, é um conceito muito prático, e o desafio era criar um conceito partindo dos 3 Es, né? Então, nós temos esse conceito que é a busca eficiente está na utilização dos recursos disponíveis com celeridade e menor custo para todos os envolvidos, pautado na eficaz qualidade dos resultados possíveis e realizáveis com a finalidade efetiva do cumprimento dos resultados acordados. Eu acho assim, um conceito muito interessante para a gente trabalhar o que os MASCs vêm buscando, né? Bom, também temos que conceituar o azinho do MASC. Ele muda totalmente de configuração de acordo com aquilo que o cliente está buscando, né? Então, ele vai ser um método adequado de solução de conflito, através da busca já privada ou extrajudicial do sujeito do conflito, porque a primeira opção dele, desde o início, a motivação dele, o ânimos dele, é a autocomposição. Então, esse nosso MASC vai ser método adequado. E o método alternativo, quando ele vem através do encaminhamento do judicial, quer dizer, o juiz pegou aquele processo, né? Ele analisou e acha que o que está ali dentro, né, é possível uma autocomposição. Mas a gente não pode nunca esquecer que a primeira opção do dono do conflito era judicializar. Ele queria heterocomposição, ele queria uma sentença. O tribunal é que apresenta a mediação, que é um método totalmente diferente. Ele é autocompositivo, onde ele vai precisar construir um acordo. Essas duas conceituações é muito importante para a gente entender o cliente da mediação alternativa, aquela que é encaminhada pelo judicial, e o cliente da mediação adequada, aquele que desde o início ele já tem um entendimento da procura da autocomposição. Então, a mediação judicial, existe uma questão judicializada, o juiz analisa o caso, encaminha para a mediação, o SEJUSC nomeia a equipe de mediadores para atuar no caso. Essa equipe é por disponibilidade no cadastro, ou seja, é o dia, a hora do mediador. As partes comparecem por uma convocação, é um convite judicial. A mediação inicia com o termo de adesão das duas partes, pelo princípio da voluntariedade. As sessões são realizadas com a participação exclusiva da equipe e das partes. Se há acordo, homologação, se não há acordo, vai prosseguir pela via judicial. A mediação extrajudicial, existe uma questão a ser resolvida. O cliente, ele pesquisa o mercado, ele pesquisa a estrutura da Câmara, ele procura os profissionais que são cadastrados, ele vem por indicação. Então, eu quero autocomposição. Ele vai lá futucar o site da GIA, das outras câmaras, porque ele tem esse perfil de pesquisar o mercado. A Câmara é contratada, ele contrata a Câmara, e a Câmara é que nomeia a equipe para atuar no caso. Só que essa equipe é por especialidade, sempre em dupla, tá? Isso aqui, desde que eu sempre falei que isso é autoral, tá? Sempre em dupla, eu sempre tenho um mediador técnico, aquele que eu sei que é perfeito pelo perfil dele, para aquela mediação de consumo, para aquela mediação de condomínio, para aquela mediação de família, e sempre eu tenho também um mediador com aquela expertise na matéria. Se eu vou fazer mediação de família, eu tenho sempre ou o assistente social, o psicólogo, o advogado de família. Se é uma questão de partilha de bens, eu vou ter um mediador, administrador, contador. Eu sempre procuro, nessa minha dupla, ter um mediador com essa expertise, né? Então, o cliente, ele é uma parte, ele é contratante, ele assina um contrato de prestação de serviço com a Câmara. O convidado é a parte participante, ele assina um contrato de termo de adesão e colaboração. A mediação se estabelece, então, por duas relações contratuais.
A primeira, cliente-câmara, que é a prestação de serviço, e a segunda, cliente-participante, que é um contrato de adesão e de colaboração. As sessões são realizadas com a participação das partes, dos mediadores, de uma equipe multidisciplinar e de toda a rede de pertinência das partes que o mediador ou a própria parte indicar que seria interessante a participação dela. Se há acordo, ele é um título executivo extrajudicial. Tá? Abrindo aqui sempre esse parênteses, que se tiver menor, incapaz ou algum direito indisponível, é obrigatório a homologação judicial e automaticamente ele passa a ser um título executivo judicial. Se não há acordo, nós temos a elaboração de uma ata de encerramento e do contrato, a gente encerra o processo, encerra o contrato e chama para uma nova reunião, para analisar outras alternativas. O que nós vamos fazer se a mediação não teve êxito? Vai judicializar, vai botar uma arbitragem e outros métodos que depois a gente vai trabalhar e vamos chegar até aí. Tá? Então, o desenvolvimento das questões em conflitos entre a mediação judicial e a mediação extrajudicial já começa desde o seu início com um diferencial muito marcante. Na mediação judicial, ocorre o desenvolvimento das questões durante a sessão de mediação, e na mediação extrajudicial ou privada, ocorre o desenvolvimento das questões dentro de um plano de mediação. Então, o judicial, ele tem imprevistos do tema e a condução é do momento. Na mediação extrajudicial, nós temos a previsibilidade dos temas com preparação através de gestão daquele conflito. Cada processo, né, vai possuir as suas características, né? Por isso que mais uma vez, eu sempre trago, eu gosto muito de trabalhar conceito, a gente entender o que é um processo. Né? O que é um processo de conflito? Não é um processo, né, mas um processo de conflito. Então, a gente sabe que um processo ele pode ser em muitas áreas, né? Ele pode ser judicial, arbitral, extrajudicial, negocial, entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, nas áreas de família, consumo, vizinhança, empresarial, trânsito escolar, mas o que o mediador, o profissional tem que saber é que todos sofrem dentro de um conflito. Então, o que nós precisamos sempre em mente, que quando nós abrimos um processo, o que é que explode na nossa mão? Dores e sofrimentos. Muitas vezes, essas pessoas estão sem saber como resolver essas suas dores e seus sofrimentos por conta do processo emocional que está, às vezes, mais profundo, né? Até do que as questões materiais do que seriam aquele processo. Né? Por isso que muitos judicializam. Eles pegam as suas questões e levam para o judiciário, para o juiz, porque eles não podem, eles não querem ter o encargo de cumprir, de decidir. Aliás, eles não querem ter o encargo de decidir, eles querem o encargo de cumprir. Mas, às vezes, por até ignorância, assim, no bom sentido da palavra, de ignorar mesmo, né? Ignorar esses outros métodos que pode também trazer uma resolução para o conflito deles, e muitas vezes porque realmente ela não tem condição naquele momento, ela não tem condição física, ela não tem condição emocional, psicológica, às vezes não tem condição geográfica, até de envolvimento relacional muito enraizado, né, de resolver as suas questões. Então, elas precisam que alguém, né, traga essa decisão para ela, traga o fim desse sofrimento. E por todo processo ser uma dor, eu sempre digo que todo profissional ele precisa ter 3 elementos fundamentais. É fundamental que qualquer profissional, isso em qualquer área, né? Não vamos falar só do mediador, mas em qualquer área, ele precisa trabalhar a sua ética, a sua responsabilidade e a sua competência. E esses elementos, eu sempre evoco esses elementos, né? Toda vez que eu sou chamada para apresentar o orçamento de um serviço. A primeira coisa que eu faço é botar a mão em cima daquele meu cliente ou daquele contato e perguntar, né? Eu posso garantir a minha imparcialidade nesse serviço? Eu estou pronta para arcar com a minha responsabilidade? Eu estou munido de saberes e técnicas que seriam necessários para esse serviço?
Se eu identifico todos esses elementos, eu pego o serviço. Mas, mesmo assim, eu faço questão que esses elementos fiquem circulando, né, em torno do meu profissionalismo, né, para quando eu esbarrar em algum lado, me tocar um alerta, né? Isso aqui está ferindo a ética, isso aqui não é sua responsabilidade. Olha, para isso você não tem competência. Então, sempre eu gosto de esses 3 elementos que fiquem em torno, e suando mesmo, uma sinetinha me dando uns toques ali. Por isso é que nós precisamos trabalhar essa sensibilidade de dor. O mediador tem que saber trabalhar muito essa sensibilidade de dor, para ele poder praticar a imparcialidade e o profissionalismo, porque senão fica difícil. Não tem como você escutar todo aquele sofrimento, todo aquele processo de dor e não trazer algum envolvimento. Então, trabalhando a nossa sensibilidade, trazendo esses 3 elementos, é onde o mediador consegue praticar a imparcialidade e trazer o profissionalismo que a pessoa está esperando, né? Então, novos tempos exigem novas soluções, como bem disse já o nosso ministro, né? Nós temos uma nova função para os profissionais, a gente nunca pode esquecer que nós somos auxiliares de justiça, está lá no artigo 149 do CPC, nós somos auxiliares de justiça. Todos nós ouvimos falar muito, né? Então, agora até que deu, mas antes era tudo. A mudança do paradigma da sociedade, tem que mudar essa cultura de sentença, frear a judicialização das questões. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar e para refletir, na verdade, o paradigma que tem que ser mudado é do profissional. O auxiliar de justiça, né, os operadores de direito, eles precisam entender e propor essas novas alternativas para o seu cliente. É com essa mudança de paradigma, de acesso à justiça, né, que se abre, não só abre um mercado de trabalho, né, na atuação pré-processual, o mesmo extrajudicial, a trabalhar os meios de solução de conflito com um campo vastíssimo. Mas, para isso, a mudança cultural, para encerrar essa era de litígio, com foco na solução do conflito, tem que iniciar nos profissionais. Então, essa frase que vem marcar muito o momento que nós estamos passando, né? O Poder Judiciário está sobrecarregado, o profissional está desgastado e o cliente insatisfeito. Essa que é a verdade, né? Então, diante desse cenário que incentiva a utilização dos métodos de resolução de conflito, várias políticas públicas, a própria lei de mediação, o CPC de 2015, é fundamental que os profissionais e auxiliares de justiça estejam prontos para indicar esses métodos autocompositivos, até os héteros compositivos também, né? A arbitragem e todos os métodos autocompositivos e os híbridos para aqueles clientes que querem fazer essa opção. Porque, muitas vezes, o profissional não indica. Então, fica a porta aberta, sempre a porta da judicialização. Então, qual é essa primeira mudança de paradigma, né? Cabendo a responsabilidade para o profissional? É a cláusula nos contratos. Hoje em dia, eu ainda pego cláusula até de advogado lá, elege o Fórum do Rio de Janeiro, sei lá do que, para dirimir os seus conflitos de um contrato. Então, a cláusula compromissória na mediação que deve ser inserida nos contratos. Eu acho que a primeira grande mudança para a gente ter essa alteração de paradigma de acesso à justiça. Nós temos a cláusula vazia, e veja que na cláusula vazia a gente só estabelece que as partes livremente, né, de livre vontade, elas vão estabelecer métodos, meios de resolver, esclarecer as controvérsias decorrentes da execução do presente contrato e que elas podem ser através da utilização dos meios adequados de resolução de conflitos.
Eu aqui, eu não estou, como a gente não está tirando, estabelece o artigo 5º da nossa Constituição, né, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça do direito. Nós estamos dando abertura para isso. Então, os métodos adequados tanto podem ser autocompositivos quanto os heterocompositivos. Mas quando você bota que vai e elege o fórum, você fecha totalmente a porta para o autocompositivo. Então, essa é uma primeira mudança que a gente deve trabalhar, né? Alterar os contratos, né? Quando eu dou curso, quando eu dou alguma palestra, é o que eu mais incentiva isso. Gente, vamos botar cláusula de autocomposição e heterocomposição nos nossos contratos. Tem também a cláusula cheia, que ela é mais específica, ela determina que vai ser as dúvidas daquele contrato serão através daquela cláusula. Eu tenho Câmara e eu não indico a cláusula cheia, porque ela tem que ter muitos detalhes, ela tem que dizer onde a Câmara é situada e tudo. E vamos supor, eu mesmo já mudei de sede umas 3 vezes. Estou mudando agora de novo. Quer dizer, se eu tenho um contrato antigo com a cláusula cheia, eu até prejudico o meu cliente. Então, o ideal é a cláusula vazia, que ela dá abertura, né, para as pessoas procurarem ambos os métodos, né, o autocompositivo e o heterocompositivo. Com isso, vamos para a nossa segunda parada, né, que é a Câmara e cliente. Então, o cliente fez lá toda a pesquisa no mercado, ele encontrou a GIA e resolveu, decidiu pela mediação extrajudicial e procura a Câmara privada. O primeiro atendimento dele é na secretaria. A secretaria é quem faz o primeiro atendimento do cliente. E a secretaria, ela agenda uma pré-mediação. Essa pré-mediação, ela é feita com o cliente, o administrador da Câmara e o mediador, que vai ser o técnico do caso. Algumas câmaras, né, têm no seu regimento interno estabelecido que o mediador que faz a recepção do caso não é o mesmo mediador que faz o desenvolvimento da mediação. Mas isso é de cada regimento interno, a GIAR não. Geralmente, o mediador que vai atuar no caso, ele já faz parte da pré-mediação, né? Porque senão ele tem que sentir, ele também tem que sentir a energia, né, que aquele cliente está trazendo, além da sua fala do que é o caso, a questão que ele está trazendo, né? Esse contato, né, que é para informação de funcionamento de procedimento, não é cobrado, não se cobra essa consulta, tá? Esse primeiro contato a gente não cobra uma consulta. E nessa reunião, que é o primeiro atendimento do cliente, quais são a finalidade, qual é o objetivo? Que o cliente apresente uma solução, um resumo breve do caso, tá? Lembra que a gente não está cobrando, então não pode, a gente tem que ter técnica para ir cortando, botando ele ali, que ele não vai fazer ainda a escuta do caso, ele não está te pagando as tuas horas, então você pede um resumo breve do caso, o administrador passa e o mediador passam as informações do procedimento da Câmara, depois a secretaria volta a fazer mais uma marcação de uma reunião, e essa será para apresentar a proposta e o orçamento. Pelo regimento da GIA, eu nunca envio proposta por e-mail, nunca. Eu sempre marco reunião presencial para leitura do orçamento, aí eu passo todos os esclarecimentos, né? Eu leio tópico por tópico, cláusula por cláusula, eu vou dando ali o entendimento e eu vou dizer assim que 80% dos contratos são fechados justamente por esse cuidado de você fazer esse esclarecimento, né? Geralmente era presencial, mas hoje em dia a gente também faz virtual. Depois eu vou trazer aqui para vocês um modelinho de contrato, como é que a gente trabalha esse elemento. Aqui eu trouxe uma estatística que eu achei interessante, que nós estamos um processo de estatística, porque nós estamos fazendo essa reformulação na GIAR, né? Então, era tão assim, antes da pandemia, né, a nossa maior procura de
cliente era homens acima de 50 anos e mulheres abaixo de 50 anos. Depois vinha homens abaixo de 50 anos e mulheres acima de 50 anos. Depois da pandemia, esses dois últimos itens inverteu, muito interessante. Quis trazer isso para vocês porque eu achei isso interessantíssimo. Hoje, mulheres acima de 50 anos e homens abaixo de 50 anos, acho que estão com medo, né, de que não tenha ninguém para cuidar deles, então eles estão aguentando ali o casamento de uma forma mais... Deixa eu me segurar aqui, porque senão eu não sei onde é que eu vou parar. E engraçado que as mulheres acima de 50 anos começaram a ter essa procura por mediação. Eu botei aqui só porque ainda não está pronto esse trabalho que nós estamos fazendo, mas alguns itens eu achei muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Então, a terceira parada é documental de câmara. Gente, o documental de câmara, eu acho que a parte realmente é a alma de uma câmara. Né? Primeiro, porque ela vai proporcionar a segurança necessária para que tudo corra de forma como foi iniciado desde do início, né? Como é que foi planejado aquele primeiro contato que nós já tivemos lá com o nosso cliente. Então, é a garantia de que o contratante não fique sem o serviço e a contratada não fique sem receber o seu orçamento, né? O que estava combinado. Então, dessa forma, né, caso alguma das partes, por algum motivo, não cumpra o que foi combinado, a outra tem um respaldo jurídico, né, para garantir os seus direitos, saber como é que ele vai buscar os seus direitos, tanto o contratante como a contratada. Eu trouxe aqui essa lei, a Lei 13.429, eu acho muito interessante nós, mediadores, estudarmos um pouco essa lei, porque ela dispõe sobre trabalho temporário. Então, muito dos meus contratos, eu além, lógico, de estudar direito contratual e tudo, eu acho interessante a gente entender um pouquinho, porque, na verdade, a nossa prestação de serviço ela está muito focada dentro desse trabalho temporário, ela é um tempo, né? É um tempo combinado com as partes. Então, principalmente lá o artigo 5º, né, que diz o mínimo que se tem para caracterizar aquilo como um contrato. Então, às vezes, a gente pensa que contrato é besteira, mas não, contrato é fundamental e que ele esteja dentro do mínimo que a lei exige para ser caracterizado como contrato. Então, a qualificação das partes, né, a especificação do serviço a ser prestado, o prazo para realizar aquele serviço e o valor. Então, a AGIAR possui um contrato para cada fase, tá? Nessa parte de documental, a gente está uma beleza. Então, depois que a gente faz o primeiro contato com o cliente, a gente apresenta o orçamento para a segurança de todos, né, de todos os critérios que a gente vai trabalhar entre contratante e contratada. Após a escuta desse cliente, nós elaboramos uma ata, tá? Dessa ata, depois nós agendamos uma sessão. Essa ata é para o cliente entender aquela famosa pergunta, pelo que eu estou entendendo, é isso, na mediação privada não existe isso. Né? Então, eu estou entendendo o que vocês estão dizendo, na mediação privada não existe isso. É contrato. Olha, o meu contrato, ele alcançou tudo que vocês queriam contratar. Tá? A importância dessa ata de pré-mediação é essa. É o cliente confirmar se tudo que ele estava querendo contratar, a Câmara entendeu. Depois que nós fazemos o agendamento de uma sessão para apresentar essa proposta para a mediação, né? Aquele fato que eu já falei que eu não mando nunca por e-mail. E ela é detalhada e orçada por etapas. Então, primeiro orçamento é a adesão do convidado, a segunda é a fase de negociação e a terceira é a elaboração do acordo. Isso porque... Pense bem, gente, o que diz o artigo 2º da nossa lei, que traz lá os princípios? Traz o princípio da voluntariedade. Mas na mediação privada, nós estamos numa relação contratual. Então, como é que você vai trabalhar dentro de uma relação contratual a voluntariedade do contratante?
fica, no mínimo, complicado. Por isso que, depois de a gente errar muito, hoje em dia, a gente não erra nada. Nós temos um contrato, nosso contrato é maravilhoso. Ele vem orçado em etapas, ele é todo detalhado. Então, se o cliente quiser parar numa etapa, ele sabe o que ele tem que pagar. Se ele quiser avançar daquela etapa, ele também já sabe o que ele vai parar. Eu mesmo e Valéria, nós fizemos uma mediação privada, que a parte, num determinado momento, falou, se eu passar daqui, eu estou entrando na segunda fase do contrato de vocês, né? E a gente falou, sim, se você passar daqui, você está entrando na segunda fase. Ela falou assim, então eu já estou atendida aqui. E ela mesmo foi falando, então eu tenho que pagar vocês tanto, né? Quer dizer, é tranquilo, quando tudo está organizado, não existe. Eu nunca tive problema de cobrar com o cliente, nunca tive problema de apresentar o orçamento e fazer a cobrança, porque o meu contrato vem tudo muito detalhadinho. Outro motivo que eu também eu só entrego o orçamento para o cliente, mas o contrato para assinar, eu só apresento também depois que ele aprovou o orçamento. Isso também tem o motivo, que a gente aprende com os erros, né? Uma vez eu apresentei um orçamento, isso logo no início, lá, sei lá, 2013, por aí, e apresentei, veio por e-mail. Essa parte pegou esse contrato e anexou o processo judicial, como que se ele tivesse buscado a autocomposição com a outra pessoa. E isso deu uma confusão para a gente, que o advogado da outra parte me ligou, por que o cliente dele nunca foi chamar, e eu tive que ficar explicando que aquela mediação, na verdade, nunca existiu, que era só um contrato, mas que ele não aceitou o orçamento. Então, por esses fatores, é que eu também, o contrato para assinar, é só depois que ela diz, então tá, eu aceito esse valor, aí que a gente apresenta o contrato. Tá. Na hora das perguntas, aí a gente pode combinar, Jorge, se desligar a gravação, a gente pode falar de valores, tá? Quanto é que eu cobro, como é que eu faço uma precificação de mediação, mas aqui só entre a gente, que é para não depois todo mundo ficar vendo aí quanto eu estou faturando, né? Então, a gente pode, no final, falar um pouquinho de valores, tá? O segundo contrato é o contrato de pré-mediação. Qual a finalidade dele? É uma sessão para adesão da parte convidada. Como eu falei, né, que no contrato eu já venho todo orçado em etapas, no primeiro contrato eu já menciono essa fase da adesão da parte convidada. Porém, eu ainda faço um contrato separado. Então, no primeiro contrato fica o item pré-mediação para adesão do convidado. E num contrato à parte, eu faço esse segundo contrato, né? Fica o item que, se o convidado não aderir, finda o compromisso do contrato de mediação. Mas se o convidado aceitar, ele aderir à mediação, eu já estou com um orçamento aceito. Então, eu só tenho que comunicar ao meu contratante que a mediação teve adesão. Eu não preciso voltar para fazer aquela negociação toda. Eu já está tudo ali, ó. Crochê, um ponto ligando no outro para formar a peça inteira, tá? Sobre essa parte da pré-mediação, essa fase da pré-mediação de adesão da parte convidada, quem paga é o contratante. Aí já tem um valor, e é o contratante que paga. Sobre aqui essa parte de contrato, será que eu consigo abrir aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Uma dica que eu quero dar para vocês, gente, eu estou falando para vocês o que eu já errei, para depois, quando vocês estiverem, não passar por isso, tá? Sempre, gente, em contrato, em termo, em acordo, nunca esqueçam de incluir aqui embaixo, onde o cliente assina, o cliente tem que declarar que leu, declaro que li e aceito, declaro que li e concordo. Nós já vimos muita nulidade de termos, e algumas alegando que eles não tinham entendido o que estava escrito, ou que eles não leram aquele episódio, ou não leram aquele parágrafo. Então, está vendo, por exemplo, está aqui, ó. Eu não sei se eu consigo abrir mais.
Ó, tá vendo? Eu apresentei, isso aqui é um contrato de prestação de serviço para adesão da parte convidada, e aqui embaixo está lá, ó, declaro que li e que estou de acordo com esse orçamento, tá? Ah, esse caso aqui foi até um caso de Brasília, depois eu conto ele para vocês, tá? Então, não esqueçam nunca de colocar isso, tá? Essa é uma dica que eu estou dando, assim, uma dica muito preciosa, até na mediação judicial de vocês, tá? Comecem a incluir, pedir para a parte, pedir para declarar, declaro que li e acordo, declaro que li e aceito, para evitar, o que eu sempre falo, a primeira coisa que o mediador tem que fazer é se proteger. Nós somos auxiliares de justiça, e as sanções não são poucas para a gente. Bom, a AGIAR, né, como eu falei, ela tem uma excelência na parte documental, e todo esse documento de Câmara, esses são todos os documentos que a Câmara tem que ter. É o contrato de pré-mediação, a ata de pré-mediação, o contrato de prestação de serviço, carta convite para a convidada, termo de adesão, termo de confidencialidade, ata das sessões, termos de acordos parciais, termos de acordo temporais, termos de acordo total, ata de encerramento do contrato, ata de encerramento do processo, ata de desistência, ata de interrupção total ou temporal. E os documentos e também a documentação do mediador. Então, nós temos o contrato, o cadastro do contrato, que o mediador recebe, né, as informações de quanto é aquele cadastro, as fichas da sessão, a pauta, o plano de mediação, a agenda e as fichas de registro. Então, todo mediador, quando ele começa, ele ganha essa pastinha, todo caso aqui, e aqui já tem todos os documentos, né? São os formulários, que eu vou falar sobre isso depois, que a AGIAR bolou junto com os mediadores, e que maravilhoso, como é que eu vou falar sobre eles, não vou falar agora. Bom, a elaboração de contrato de prestação de serviço da mediação privada, mediação extrajudicial, é um elemento importantíssimo, né? Então, depois que o cliente entende o negócio que você está firmando, porque você fez, você explicou, você leu cláusula por cláusula, você explicou tudo para ele, você passa para a etapa da apresentação do contrato. Então, alguns pontos não podem deixar de estar dentro do contrato, que é a qualificação das partes, né? Qual é o objeto, número de sessões, o detalhamento das obrigações entre contratante e contratada, a remuneração, a condição de pagamento, despesas de taxas e emolumentos, a vigência do contrato, como é que serão as cláusulas de rescisão, cláusula de confidencialidade e disposição em geral. Parece fácil fazer um contrato de mediação, mas tem que tomar cuidado com ele, tá? Então, aqui eu trouxe um modelo também de uma proposta para vocês verem. Então, primeiro tem que ter lá o cabeçalho, né? Lá dizendo, aqui cortou, mas aqui eu tenho um pequeno cabeçalho. Depois, sempre, as folhas são sempre numeradas, sempre você bota lá naquele negocinho do Word, para sempre as folhas numeradas, sempre trazer em cima o número e o ano da sua proposta, né? Toda proposta tem um número para depois você arquivar. Um conceito de mediação, o que é a prestação de serviço, o orçamento, aí você tem que trazer valores de número de sessão, depois a gente vai ver como é que a gente calcula isso de número de sessão, forma de pagamento, observações, responsabilidade da contratada, da contratante, prazos e multas. E outra dica, nunca em Word. Quando você for emitir documento para o seu cliente, sempre você remete em PDF, tá? Então, folhas numeradas e sempre em PDF. Isso é no caso de um contrato normal, um contrato para qualquer coisa. Porque no contrato, se o seu serviço for de mediação familiar, no contrato você tem que explicar e mencionar sobre a homologação do Ministério Público. Nós já vimos que se envolve menor, incapaz, você é obrigado a fazer homologação no Ministério Público. Então, isso você tem que colocar na sua proposta, se a mediação for familiar, porque isso vai ter mais um custo. Tem que ter assessoria de um advogado e vai ter as taxas. Então, você tem que mencionar isso no seu contrato. Outra dica que eu dou
é para você, quando você for fazer mediação familiar, nunca esquecer de pedir esses documentos aos clientes, aí aos dois, parte contratante e parte contratada, e você arquivar, tá? Porque você não sabe se daqui a 4 meses como é que vai ser cumprido, daqui a 6 meses o que vai acontecer. Então, você, mediador privado, sempre peça ao cliente uma cópia da certidão de casamento, do comprovante de residência, do CPF, da certidão nacional dos filhos, certidão de nascimento dos filhos e o contra-cheque dos dois. Se não tiver, é dono de uma empresa, pede o contrato social, tá? Se você for fazer mediação familiar, sempre esses documentos você deixa arquivadinho, tá? É para sua garantia. Aqui eu vou trazer um anexo. Oi. Florinha, deixa eu te interromper só um minutinho. Eu estou vendo que você tem 93 slides. Ai, meu Deus! Tua aula está maravilhosa, você está entregando uma coisa que dificilmente alguém entregaria com tanto profissionalismo. Mas eu te dou mais tempo que você precisar, mas a gente vai precisar agilizar, porque se for nesse ritmo, nem as 2 horas serão suficientes. Não vai. Eu estou aqui controlando, eu já estou triste. Porque sabe, está tudo muito bom, mas eu acho assim, você poderia disponibilizar depois os slides? Sim, com certeza, eu fiz para isso. Então, assim, eu ia dizer que se você podia, eu te daria mais 20 minutos, talvez 25, para deixar pelo menos uma meia horinha para as perguntas e até um tempinho para que as pessoas quiserem saber de preço, eu parar a gravação, encerrar e depois um bate-papo mais descontraído. Deixa só essa parte aqui, e algumas coisas eu consigo pular. Porque eu quis trazer. Te interromper, mas é não, porque. É porque eu não tenho problema. Eu adoro compartilhar. Então eu sei que eu sou assim, às vezes porque eu quero trazer tudo. Eu não me importo de compartilhar. E eu sei que é uma oportunidade que muitos mediadores ainda não tiveram na vida. Maravilhosa. Então, deixa eu compartilhar só mais isso aqui, porque muitos de nós não somos advogados. E eu tive muita dificuldade nisso também, tá? E eu posso até depois, Glorinha, se você quiser, oportunizar um outro dia, parte 2, porque pode ser, eu fiz uma conta aqui, porque você está no 20 e pouco, são 93. Não vai dar tempo. Não dá. Desculpa. Não dá. Tá? Eu que peço desculpa, porque eu me empolgo. Não, está sendo, olha só, deixa eu te falar, você está entregando uma coisa maravilhosa, mas é a questão do tempo, tá bom? Sim. Então, vou ativar o mudo aí e você vê a melhor maneira. Quando for umas 9h20, a gente dá uma paradinha, ok? Tá bom, tá bom. Então, só isso aqui, tá, gente? Porque eu já vi uma pessoa falar, eu não quero judicializar, mas homologar não é isso. Então, judicializar é uma ação, tá? Que você tem que provocar o Estado, e aí está tudo isso que está escrito, e homologar é um ato, onde o juiz só vai chancelar aquele documento extrajudicial, tornando ele um título executivo judicial. Isso por conta que é uma exigência do Ministério do Trabalho, do Ministério Público. Bom, a quarta parada é mediação extrajudicial, né? Então, aí já entrando mesmo na mediação extrajudicial, então, ela é uma pré-mediação que é com o contratante, e ela tem um objetivo muito específico de você trazer nessa entrevista as informações do processo. Então, é um procedimento preparatório para coleta de dados e informações, né? Dentro para você elaborar o seu plano de mediação, para você elaborar o seu contrato de mediação propriamente dito. Então, o primeiro ponto é a escuta do conflito, você vai avaliar se aquela questão, de fato, se enquadra na hipótese, né, do artigo 3º, que diz que pode ser objeto de mediação aquele conflito que versa sobre o direito disponível ou indisponível que não admitam transação. Né? Agora, eu não sou advogada. Como é que eu sei que o conflito é indisponível? Tudo aquilo que você não pode dar valor, quantificar mesmo, é direito indisponível. Tá? Para nós que não somos advogados, é fácil a gente ver assim. Tá? Também tem um artigo 1º, o parágrafo 1º, que diz que pode versar sobre conflito em parte ou em total. Esse é o artigo que eu mais amo na lei, tá?
e que todo artigo e todo material que seja indisponível ou que seja de menor ou incapaz, que ele é obrigatório à oitiva do Ministério Público. Depois, esclarecer as partes do funcionamento, nós temos que apresentar para o nosso cliente o que é o regimento interno, o nosso código de ética, e o segundo encontro já é com um contratante, é aquilo que falou, que a gente vai ler como é que ele vai pagar, como é que vai ser os valores, a gente tem que ler para acompanhar ele. Bom, a carta convite. A carta convite, né, eu sempre cito a lei, eu sempre falo dos princípios na minha carta convite. Ela pode ser enviada por correio, por carta registrada, pelo WhatsApp, aí você depois printa a tela, o e-mail, você pede a confirmação do recebimento, e se for pessoalmente, você tem que pedir para assinar uma via, tá? Eu nunca deixo essa parte do carta convite para o cliente. Às vezes ele fala, então eu vou avisar que vocês vão ligar. Eu sempre falo, não, deixa que a gente faz o contato, porque isso é técnica, isso já faz parte do pacote. Isso aqui foi também uma estatística que é interessante, que foi a mudança do horário de sessões. Como eu não vou falar aqui deles, mas é muito interessante como mudou pós-pandemia o horário de procura de mediação, né? Assim como os meios que a gente testou todos, e o método que as pessoas mais gostam de fazer a mediação é pelo WhatsApp. E a gente só tem feito, eu tenho plataforma e tudo mais, mas é porque é muito interessante que as pessoas ficam nervosas, muitas não sabem mexer em plataforma, ou o celular não tem espaço para baixar, e elas gostam mais do WhatsApp. Bom, o termo de confidencialidade, ele é assinado por todos que participarem do processo, todo mundo. Entrou na sala, tem que assinar o termo de confidencialidade, tá? Cliente convidado, equipe de mediação, advogados, peritos, assistente técnico, rede de pertinência, e qualquer novo ator que entre naquela mediação tem que assinar o termo, e sempre o mesmo termo. Tá? Se a folha aqui embaixo acabou manda assinar no verso. Sempre na mesma folha, todo mundo tem que assinar o termo de confidencialidade. Se os clientes ou os advogados pedirem o termo você oferece uma xerox autenticada. O original é sempre da Câmara. Ele tem que ficar arquivado na Câmara para garantias futuras. Tá? Então, pode oferecer, lógico, vou tirar uma xerox autenticada, mas o original daqui da Câmara não sai. Tá? O termo de adesão é um contrato. Tá? Gente, é só na mediação privada, tá? Eu não estou falando nada aqui de mediação judicial. Então, é um contrato que é assinado pelo cliente, contratante, né? E o cliente convidado, e o mediador técnico e o mediador expertise. Então, e aqui eu vou abrir também um parênteses, que para toda mediação, eu faço um contrato temporário com o meu mediador, porque, lógico, eu não quero ter vínculo trabalhista e não quero ter problemas futuros com ele. Então, eu tenho então, olha só, mais um documental da Câmara. Então, quando você for fazer uma mediação e você chamar, porque eu falo, nunca faço mediação sozinho, por mais que você, poxa, vou cobrar 10 mil esse dinheiro para mim, não, divida, faça mas nunca faça sozinho, porque nós temos todo esse problema da confidencialidade dentro do que está na lei, né? Então, o termo de adesão não precisa assinar o advogado, não precisa assinar os peritos, os contadores, essa rede de profissional não precisa, eles têm que assinar o de confidencialidade. O termo de adesão é um contrato que vocês fazem, que nós fazemos, né, colocando que nós vamos ser colaborativos, que nós vamos ser participativos. É um contrato mesmo, esse que é o termo de adesão da mediação privada. Tá? Então, é uma fase importantíssima, que é uma relação contratual também, e é o que dá o início da mediação privada. Então, todo início de mediação ele tem que ser consentido e formal. Está lá no artigo 17 da nossa lei de mediação. Tá? A gente não pode esquecer que a mediação, o que ela acontece quando ela não é cumprida ou tem uma execução? Ela tem que ser, os advogados vão procurar métodos, meios para tornar esse acordo nulo, porque ele não tem recurso.
Então, se o mediador dá bobeira, a gente acaba prejudicando no final, tá? Então, e também hoje nós não podemos deixar de falar sobre a Lei de Proteção de Dados. É bom a gente dar uma lidinha nisso, tá? A lei, principalmente lá no artigo 5º, ela vai caracterizar quem é essa pessoa, né? O que são os dados da pessoa, tanto jurídica como a pessoa física. Então, é importantíssimo a gente hoje dar uma olhada na Lei de Proteção de Dados. 5ª parada, termo de abertura. O termo de abertura, na declaração de abertura da mediação privada, o mediador ele presta informação sobre o processo. É uma das etapas também que eu considero assim, mais importante, eu acho que é onde o mediador ele traz para o seu cliente a confiança, a segurança, não só no processo, mas na Câmara e nos seus mediadores, tá? O bom termo de abertura é aquele que o mediador apresenta a mediação. Ele fala dos objetivos, dos princípios, de como vai ser desenvolvido e como será a reunião, o alcance dele, a validação. Aqui o que eu faço um parêntese, que para o mediador tomar muito cuidado de não sensibilizar nem a mediação, nem o mediador no termo de abertura. Tá? Sensibilização é uma técnica que deve ser aplicada no decorrer da mediação, nunca no termo de abertura. O termo de abertura é uma etapa de esclarecimento, de passar informações. É isso, dessa figurinha que nós temos aí, que você quer que o teu cliente saia da sua câmara, saia do seu escritório, do seu centro. O tempo ainda está desabando dele, mas ele já sai dali com uma confiança, ele já sai ali, nossa, eu acho que eu encontrei um meio de solucionar o meu conflito de uma forma que realmente vai me atender, tá? Então, o que é que deve ser dito no termo de abertura? Primeiro, vamos falar da mediação, vamos falar que mediação é lei, né? Vamos falar que mediação é atividade técnica, vamos citar os princípios da mediação, vamos falar da imparcialidade, né? Da informalidade, da confidencialidade. Um dos itens que a gente tem que aprender a falar bastante é da confidencialidade, que é um dos itens que mais faz a gente fechar a mediação privada, é a confidencialidade. Tá? Eu tenho muitas mediações fechadas, que por conta da confidencialidade, a garantia da confidencialidade, foi que fizeram as pessoas assumirem adotar esse método. Outra coisa que eu ia até pular esse slide, mas eu vou falar, que é o cuidado, e por favor não fiquem chateadas comigo, não fiquem, gente, mas eu vou falar. É o cuidado com perguntas de saia justa. A gente sempre vê, então, em mediação judicial, tem sempre isso, né? Os mediadores chegarem e perguntar para os advogados: vocês já participaram de uma mediação? Gente, evita essa pergunta, porque ela não acrescenta nada. E se o advogado responde que sim, aí o cliente vai pensar: poxa, um método é tão bom e ele nunca me apresentou. E se o advogado diz que não, o cliente pode pensar: nossa, vai ser advogado, hein? Ele não é competente, ele não está inteirado com a lei. Não traz nada você fazer essa pergunta para o advogado, substitua, né? Você pode só falar no tempo de abertura assim: eu vou passar alguns dados, e para aqueles que já conhecem a mediação, fica como reforço, e para aqueles que não conhecem, fica como informação. Então, você falou o que você queria falar e você não criou constrangimento. Tá? Então, evite perguntas de saia justa que não leva a nada. Outra coisa que isso é muito importante, eu ia pular, mas nem vou pular, porque na mediação privada é outro mundo. É cuidado com sensibilização no termo de abertura. Então, me desculpa, gente, desculpa. Mas agora está na moda mediador dizer que nós somos construtores de pontes. Quando você fala que você é construtor de pontes, é isso aqui que o mediador te vê. Você lá segurando para eles ficarem passando. Então, aqui, construir ponte, o mediador está se dando uma função. É assim que o cliente vê o mediador no papel de alicerce daquela situação. Então, você também substitui, diz que a nossa expectativa é trabalhar em equipe e que
nós possamos construir pontes para a circulação de informações, porque o que a gente quer é que eles construam muitas pontes. E aqui, construir pontes, formar equipe, você cria um comprometimento da mesa. Um objetivo para todos. A equipe tem que ser colaborativa, a equipe tem que construir pontes, as opções, né? O cliente passa a entender que ele faz parte daquela estrutura, né? Então, desculpa, eu sei, mas é só porque, principalmente na mediação privada, o cliente não gosta de ouvir isso, tá? Não gosta de ouvir isso. Bom, o termo de abertura, lógico que cada mediador vai ter o teu. Eu trouxe aqui um modelo de um termo de abertura só de informação. Eu trouxe um discurso de acolhimento, de uma sensibilização para o mediador, fazer a adesão da mediação, mas eu volto no final, se der tempo, senão a gente fica o capítulo 2 dos nossos encontros, tá? Então, a parada 6 são os atores, a gente entender quem é o cliente. Aí tem gente que fica danada comigo, porque eu chamo meus medianos de cliente. Tá? Então, a gente pega lá o conceito, né, lá no latim, o termo cliente ele faz justamente a comparação com isso, são pessoas que vão ter acesso a um produto, a um serviço, mediante pagamento. Na justiça, já é aquele que está sob a tutela de um profissional, né, ou o defensor público, ou advogado. Então, o cliente da mediação judicial, ele é usuário de um sistema que é liberado acesso ao produto como política pública pelo Sejusc. Na mediação privada, ele é cliente de um serviço, que ele é liberado o acesso daquele produto através de contratação, de pagamento do serviço, que são as câmaras de mediação. Estou correndo muito agora, gente? Agora já me disparei, né? Bom, dentro de cliente, eu sempre eu gosto de destacar 3 categorias de clientes, né? Porque são eles que têm acesso ao produto, que são os atores diretos, que são o nosso cliente e o convidado, os indiretos, que toda a equipe que vai me assessorar. Eles também são clientes dentro daquele processo, né? Aí são os advogados, os peritos, os psicólogos, os contadores, os avaliadores, e os externos, que é a rede de pertinência, aquelas que têm a influência, né? Como está a nossa figurinha aí, né? Muito do que acontece nessa rede de pertinência, que principalmente aquelas que têm acesso, né? Que têm uma influência muito grande, né? E por que a gente tem que estudar essa rede de pertinência, né? Porque nós temos que depois entender a importância e o papel de cada um dentro desse conflito, né? Que são os nossos famosos, que a gente estuda e que eu acho que é fundamental o mediador e entender bem, né? Que são os nossos famosos, os PPPs, né? Que depois a gente também vai ver. Então, quem é o cliente, né? Então, a primeira coisa que o mediador privado tem que fazer é observar como o cliente chega na mediação. Como é que ele chega na tua câmara? Como é que ele chega no teu centro? Então, geralmente, o cliente chega na câmara privada de mediação quando uma questão já envolveu toda a situação, toda a vida dele. Tá? Toda a vida dele já está tomada por aquela questão que ele está vivendo. Então, ele já chega perdido, ele chega totalmente perdido. E na procura de profissional, que vai organizar essas questões para ele, né? Vai buscar aquela solução com os nossos 3 Ezinhos, que é fundamental na mediação privada, né? Que seja eficiente, que seja eficaz e que seja efetiva, porque ele está cansado. Então, o cliente de mediação é uma pessoa perdida e cansada. O cliente da mediação, ele quer um tratamento personalizado, profissionais capacitados e a solução da questão. Esse negócio de dizer que mediação privada, se rolou uma melhora da comunicação, o cliente está satisfeito, não, é mentira. É mentira, isso não existe na mediação privada. Ele quer que você solucione o problema dele, tá? Então, nessa nossa figurinha, nós temos, né, como o cliente cansado e perdido, como ele se vê, e depois como ele vê o mediador. Ele vê o mediador privado
como aquele que vai clarear, né? vai iluminar, vai dar-lhe para ele poder respirar dentro daquela questão que está trazendo todo o sofrimento para ele. Vou pular isso, que isso aqui está na lei, né, que é quem pode ser mediador, né, está lá no artigo, mediador judicial e mediador extrajudicial. Mais uma vez, lembrando que nós somos auxiliares de justiça, gente. E se vocês observarem aqui no artigo 149 do CPC, ele fala lá o conciliador judicial, mas ele fala o mediador. Então, é o mediador privado e o mediador judicial. O mediador privado também é auxiliar de justiça. Então, ele é equiparado a servidor público para as sanções. Também depois nós também temos que ver lá de novo a Lei Geral de Proteção de Dados, que também tem sanções, principalmente com os dados dos nossos clientes. Temos que tomar muito cuidado. Então, mediador é profissão. Nós temos o reconhecimento, o mediador extrajudicial pelo Ministério do Trabalho, nós estamos lá incluídos no cadastro brasileiro de ocupações. Até agora eu já até posso falar, porque o contrato já está assinado, graças a Deus. A partir de 2022, o curso da GIAR é um curso técnico profissionalizante. Nós estamos agora com uma chancela de uma escola técnica, porque nós agora somos profissionais. Nós temos o nosso código, nós temos tudo nos favorecendo, né? Então, esse também é um outro trabalho que foi da turma 22, que o trabalho deles era fazer um conceito das funções do mediador, fazendo com uma comparação de organizador. Então, é muito legal. Então, ele está dizendo que o mediador é um cerimonialista, né? E aí ele compete lá conduzir com segurança o evento do início ao fim, elaborar as relações de convidados e participantes, estabelecer e conferir as regras, orientar as partes, abrir e orientar as negociações, firmar pontos de entendimento e encerrar a mediação. Que encerrar a mediação também é técnica, também é difícil a gente encerrar a mediação e a gente tem que ficar preparado para isso. Tá? As habilidades e competências do mediador, então, dentro do mediador privado, ele precisa ter essa competência de expertise, né? Não só dos métodos de solução de conflito, mas também de um saberes maior. Ele tem que ter uma capacitação técnica de gerência, de negociação e de organização. São 3 elementos fundamentais para o mediador privado. Criatividade no uso de ferramentas. As ferramentas trazem uma celeridade ao processo, né? O documental da GIAR trouxe uma redução de tempo e número de sessões, e eu espero que dê tempo de chegar a esse material. A atuação imparcial com as partes, mas técnica com as questões, trazer essa visão de utilização de saberes e a imparcialidade, porque quando você entra na pauta subjetiva, você tem que saber trabalhar muito bem essa sua imparcialidade para você poder oferecer um bom serviço, né? Então, nós temos que a gente chama do SMART, né, lá do 4.0, que era o mediador como um gestor de conflito. Então, ele é um terceiro imparcial, sem poder de decisão, né, que assiste as partes da procura do comprometimento e de solução. Através das técnicas, ele vai analisar tanto opções como alternativas. Ele assume uma posição passiva na condução das questões, né, por conta do princípio que as pessoas é que vão resolver o que é melhor para elas, e a estrutura, e ele vai estruturar as sessões. Então, a gestão de conflito, eu sempre faço essa analogia, né, que eu acho que é uma analogia que dá para a gente entender bem. Então, a gestão do conflito, lá, o mediador 4.0, vamos dizer que os nossos clientes eles traziam ingredientes iguais, né? Então, um exemplo figurado, um casal, né, num processo de discórdia, né? Ela diz que chega em casa cansada, que iniciou outra jornada, e que tudo ela, e ele diz que também chega em casa cansado, que não tem nada pronto, tudo ele, e eles abrem as geladeiras e só encontram batata e carne. Ou seja, eles andam sem opções, né? Eles estão sem ânimos, eles estão com a parte, aqui no sentido figurado, seria poucos elementos que estão tendo dentro da relação deles, né?
A gestão de conflito, elas vão fazer, depois do relato das partes, ela vai fazer uma leitura do conflito de uma forma negativa, né? Então, como ela só tinha aqueles dois ingredientes, né? É tudo nas minhas costas, ninguém me ajuda, eu tenho que tomar toda a decisão sozinho, o outro não está nem aí, eu estou sobrecarregada, que tudo se dane, e nesse tudo se dane, o que faz? Uma resposta totalmente negativa ao conflito. Tá? O que eles fazem para a resposta negativa? Botam uma batata amassada e uma carnezinha lá refogada, e é isso que nós temos para agora. E eles vão tocando a vida deles assim, né? Então, o conflito, ele fica... O gestor de conflito, ele vai procurar trabalhar outros elementos, né? Ele tem a pretensão de trazer uma mudança para aquela situação, para provocar outras opções, então ele vai, isso tudo assim, figurado, né? Então ele ainda pode dizer, por que vocês não colocam um arroz, colocam uma verdura? O cliente da mediação privada, o cliente privado, ele vai dizer, caraca, ele não entende que eu só tenho esses dois elementos para dar, e o cliente fica frustrado porque ele não quer ficar naquela situação, tá? O relacionamento está prejudicado e não adianta tentar colocar outras coisas porque ele só tem isso para dar, ele só tem batata e carne moída. Não adianta a gente querer trabalhar outra coisa. O mediador 5.0, ele é um gestor de solução. Então, aí que está até... Por que eu estou mudando até a razão social da GIAR, né? Então, através de um plano de mediação, as opções possíveis, mas com os elementos existentes, dentro de uma eficácia, uma efetividade, uma eficiência, ele vai procurar uma leitura positivada, ele vai levar uma reflexão real. O que o cliente tem para dar. Então, a mediação ela vai ter uma carga pedagógica, terapêutica, sociológica e de solução. Tá? O que a gente quer aqui que seja... Opa! Aconteceu alguma coisa? Eu caí? Não, né? Saiu da apresentação. Vou voltar aqui rapidinho. Tá? Então, ele quer trazer essa gestão, ele quer trazer uma leitura mais positivada, mas nunca abrindo mão de porque você só tem aquilo para trabalhar. Então, o conflito ele não é eliminado, e sim ele é dado uma nova versão. A gente vai trabalhar a satisfação. Essa é a palavra-chave da mediação privada. O mediador trabalha a satisfação das partes com a solução dos mesmos elementos, né? Aqui, é nessa fase que a gente entende a importância da elaboração de pauta. Você quer que eu pare? Você vai da pauta e do plano de mediação, tá? Então, a resposta é que vai tornar o conflito positivo. Então, aplicando os nossos 3 R's, nós vamos apresentar a mesma solução. Então, o nosso cliente continua tendo só carne e batata, mas a gente consegue apresentar para ele um monte de possibilidades que ele pode tornar o conflito positivo, a resposta daquele conflito positivo, né, sem acrescentar nenhum elemento novo. Que aí nós teríamos trabalhado a nossa gestão de solução, né? Então, os atores, além dos clientes, nós agora temos a equipe multidisciplinar, né? O advogado. Na GIA é obrigatória assessoria jurídica, principalmente na sessão de leitura de acordo. Todo acordo da GIA ele tem assinatura do advogado. No caso de família, sempre tem incluída no nosso orçamento uma consulta com um psicólogo, porque a gente trabalha com ele que ali a gente tem que trazer uma celeridade, ele tem um lugar certo para poder trazer toda essa parte mais subjetiva da questão dele, tá?
A sétima parada, que seria a análise do caso. Então, o mediador ele deve trabalhar durante todo o processo, né? Além da solução do conflito, né? A eficiência, que é utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível, sem levar o teu cliente a gastar muito. Dentro de uma eficácia, que é a qualidade, né, daquilo que você quer, o efeito que vai produzir no que o teu cliente deu, que era a pauta dele, a efetividade de você conseguir acordos que realmente sejam realizáveis, né? Então, entender esse conceito é que vai trazer para a escolha do método mais adequado. Quando a gente trabalha os 3 E's e entende e consegue conectar ele todo dentro da pauta, ele é que vai te dizer qual é o método mais indicado. Então, por isso que é importante a gente conhecer aqui alguns conceitos, né? Então, a gente já sabe da mediação judicial. Esses são o que a gente conhece, né? A judicialização, a arbitragem, a conciliação, a mediação, a negociação. Só que o multiportas é muito mais do que isso. Nossa, o que está saindo? Ai, só porque eu estou com pressa ainda me faz isso. Então, nós temos que o sistema multiporta é muito mais do que só aquilo que a gente conhece, né? Eles são classificados por gêneros, que são a heterocomposição, a autocomposição e os híbridos. E cada gênero tem as suas espécies. Então, na heterocomposição, nós temos a judicialização, temos a arbitragem, mas não é só arbitragem. A arbitragem ela é classificada de cada tipo de arbitragem. Por exemplo, a arbitragem expedita ela é diferente da arbitragem ordinária, é diferente da outra, da voluntária. Dentro da autocomposição, nós temos a negociação, temos a mediação, né, várias histórias. Qualquer dia desse aqui, vocês vão ver aqui, vai estar aqui, ó, métodos de AR, que eu estou defendendo a tese. Nós temos os métodos híbridos, né? A mediar, o desenho de sistema, o sistema de consulta, o gestor de conflito. A GEA está desenvolvendo muito essa parte. É nessa parte que eu tenho trabalhado mais. Temos as metodologias, temos as abordagens, né, da advocacia colaborativa e outras. Bom, os MASCs, né, como nós já vimos, né, ou eles, a alternativo o adequado, ele é o produto do mediador. Qual é o produto de trabalho do mediador? Pessoas. E onde é que essas pessoas estão? Elas estão em conflitos, elas estão com dor e sofrimento. E muitas vezes dentro de uma relação continuada, numa relação de sofrimento, numa situação familiar, numa estrutura com subdivisões e raízes. E eu gosto muito dessa figura, porque tem aquele ditado que diz, né? Cada macaco no seu galho. Mas a gente nunca pode esquecer que a árvore é uma só. Então, aí nós temos que resolver as questões, mas sempre procurando proteger essa estrutura, né? E essa imagem vem bem a refletir essa questão, né? Então, o conflito, ele é dinâmico, ele é abrangente, ele é sociológico, ele é necessário, ele é complexo, ele é um imã que atrai muitos atores. Então, o primeiro passo na gestão de solução de conflitos é interromper essas escaladas, né, com a criação de novas opções, trazer uma objetividade para o processo. E isso é o que mais a mediação privada quer. O que o cliente quer é uma objetividade na solução do conflito deles, né? Então, aqui eu sempre trago um conceito, eu gosto sempre de trazer, porque muitas vezes a gente não entende bem, eu vejo muita gente falando necessidade e interesse, sem saber conceituar realmente o que é necessidade e conceito. Tá? Então, a posição é a percepção da questão, é o relato da pessoa, são as intenções declaradas naquela hora, ele é dinâmica, a posição ele relata agora, daqui a pouco ele vai relatar outra coisa, e a posição dele vai mudando, porque ela é dinâmica. A necessidade é uma relação de dependência do homem, ela está ligada a uma estrutura de segurança, de alimentação, de sobrevivência. A necessidade ela é objetiva e ela não é negociável, ela não tem negociação. Os interesses, sim, que são a motivação que leva você a buscar. Aí sim, elas também são temporais, elas são individuais, e ela é ligada, ela é subjetiva, e ela sim você pode negociar. O conflito vai ser aquela incompatibilidade de um com o outro, e geralmente sobre o mesmo item,
Opções são os pontos negociáveis que você vai apresentar dentro da mesa, na hora da negociação, né? Então, as opções são aqueles pontos que estão na negociação, na mesa, e alternativas são outros métodos de solução de conflito, aquele que você vai buscar fora daquele que você já está contratando. Então, aqui só para aqui um exemplo que vai ficar claro, para ninguém mais confundir necessidade e interesse, né? Questão: o pai não consegue ver o filho. Mãe, não permite que o filho conviva com o pai. A necessidade do pai é ter a companhia do filho. E a mãe, de se sentir segura quando o filho está na companhia do pai. Isso é inegociável, isso é necessidade. E o interesse é aquilo que você vai negociar. Então, como é que o pai vai poder ter o pernoite com o filho? Quais são os itens que a mãe precisa para se sentir seguro quando o filho estiver na companhia do pai? Pena que eu não tenho tempo, se a gente... Aqui, esse caso, foi um caso que eu usei a ferramenta mais criativa e emocionante que eu já usei numa mediação privada, e se a gente puder voltar depois, eu conto para vocês. Bom, os processos de mediação, né? A gente já viu que a mediação ela é dinâmica, ela trabalha com etapas. A primeira etapa é da confiança, o profissional é que transmite. Glorinha, vamos começar a segunda parte com esse caso e vamos abrir para o pessoal poder questionar? Pode ser? Pode ser. Tá, porque já são 8h35, a minha preocupação 36. A gente vai ficar com o tempo muito apertado. Pode ser? Tá, tudo bem. Pode ser. Daí ainda tem muita coisa para falar. Eu sei. A gente volta aí do slide do caso do pai aí, das necessidades, a gente volta daí. Pode ser? Gente, olha, pode ser. Vamos lá. Primeiro agradecer aí a Glorinha, porque ela está dando uma aula aí, ela praticamente ajudou a gente a montar uma câmara de mediação privada. Com essas dicas todas, a gente já pode montar uma apresentação super didática, né? E eu vou abrir espaço, com certeza, para que ela continue, mas são 93 slides, nós ainda estávamos no meio, e 2 horas não daria, a gente ia ficar aqui até meia-noite. E o objetivo desse encontro é também oportunizar... Desculpa. Não tem que se desculpar de nada, eu é que peço desculpas aí por te interromper, mas eu, como moderador, tenho esse papel chato. E dizer o seguinte, eu vou abrir agora para que vocês possam fazer as perguntas no bate-papo. Como ele está com o tempo muito apertado, eu vou abrir aí uns 5 minutinhos para as pessoas se inscreverem e a pedir para que não façam perguntas sobre valor de mediação, a pedido até da própria Glória, porque isso é uma questão profissional, depois vocês podem até perguntar lá no privado, tá? Façam perguntas mais dúvidas sobre mediação privada. E a gente tem como compromisso encerrar realmente o nosso encontro às 9 horas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a proposta do Perguntas Poderosas, eu vou deixar aqui meu telefone, o WhatsApp, vocês podem tirar dúvidas e eu já me comprometo com vocês que eu vou marcar um outro dia em outubro ou novembro para a Glorinha voltar, se ela aceitar, obviamente, e a gente vai deixar... Com certeza. A gente vai deixar essa gravação... melhor ainda estava para vir, Exatamente. Jorge. Mas então, a gente vai deixar essa gravação lá no blog, aí as pessoas que não assistiram esse evento assistem, e aí ficam preparadas para a parte 2, ok? E a gente divide o evento dela em vai ser a primeira a ter 2 eventos, hein, Glória? Olha que chique, hein? Eu queria dizer também que a Glória se apresentou gratuitamente, fez um trabalho maravilhoso, é uma excelente professora, extremamente didática, aprendi muito, tá? Então eu vou deixar aqui que as pessoas se inscrevam aqui no bate-papo, tá? Para fazerem as perguntas. Deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. Desculpe manter a câmera fechada. Boa noite. Boa noite. Gostaria de esclarecer a equipe com especialidade. Quem quer fazer pergunta, por favor, se inscreve aqui. Alguém falou de certificado? Olha, infelizmente, isso é um trabalho voluntário, nós não emitimos certificados. A Andréa levantou a mão aqui, eu vou então fazer pelo levantamento de mão, né? Depois tem a Edneia. Andréa, por favor, faça a pergunta. Boa noite mais uma vez, Jorge. Boa noite, Glória, professora Glória. Gratidão imensa de estar te ouvindo. E, assim, perdoe se eu tivesse falado no início que eu não consegui entrar.
Mas você disse sobre a questão de assinatura nos documentos que são circulados. Essa assinatura nesses documentos que você estava falando são tantos nos presenciais quanto no online, se estiver fazendo? Eu gostaria de que você me primeiro respondesse também no online e como é feito isso no online. Glória, e já te agradeço imensamente. Uma super aula. Gratidão, gratidão mesmo. Então, o que nós estamos fazendo, né? No presencial era fácil, né? Na hora da circulação, até na parte do termo de abertura, que também foi um slide que a gente passou, depois eu volto a ele, que eu acho que é bem legal dar um termo de abertura da mediação privada, porque é muito diferente do termo de abertura que a gente aprende no judiciário. É a hora que circula o documento para todo mundo assinar, né? O termo de confidencialidade, porque o termo de adesão é só entre o contratante e o convidado. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos, quando ela é online, né? Ou seja, a plataforma, ou seja o que for, eu estou fazendo aquilo. Eu mando para as pessoas. Depois, se eu tiver aqui no meu celular, depois o que eu faço? Eu printo a tela, eu mando a parte. Por isso, Andréia, que eu estou falando da importância de agora em diante, a gente nunca esquecer de pedir para declarar que leu e concorda, leu e aceita. Então, eu peço para a pessoa... Sabe aquele negocinho que você aperta aqui em cima? Deixa eu abrir aqui o meu celular, só para a gente ver. Tá vendo? Aqui, por exemplo, tá aqui, vou abrir uma coisa aqui. Vou abrir da minha mãe, pronto. Tá? Então, aí aqui não tem aquele negocinho que quando você quer mandar uma mensagem que aparece aqui, você quer responder essa mensagem, aparece a setinha? Sim. Você quer... Então, eu mando por ali, e aqui embaixo a pessoa tem que declarar que eu e acordo, tá? Eu estou de acordo. Então, essa setinha aqui, e aí eu seleciono o que eu quero, e ela põe ali que leu e declarou. Isso para o termo de acordo, o termo de confidencialidade. O acordo, isso, desde que eu comecei, eu sempre assinei os acordos em cartório, eu sempre faço firma reconhecida. Tá? Se é inventário ou qualquer coisa de família, é por autenticidade. E, se não, um reconhecimento de firma qualquer. Por quê? Estou falando para vocês que tudo isso eu fui aprendendo com os meus erros. Né? Eu te entregava o acordo, né? Eu acho que eu tenho até um acordo aqui que eu peguei essa semana. Eu pegava um acordo e dava o acordo aqui para a pessoa, né? Aí tudo assinadinho, tudo bonitinho, e o cliente falava assim, mas é só isso? Não tem um carimbo? A pessoa não acreditava que isso é um título executivo extrajudicial com mais força do que a própria sentença, porque dele não tem recurso. E eu fiquei... Eu observo muito o que meus clientes estão passando. Eu falei, gente, eu tenho que ter alguma coisa que o meu cliente sinta que esse papel é bom, é um papel que ele pode acreditar. Eu falei, de hoje em diante, todo mundo tem que reconhecer a firma. E eles saem todo felizes com aquele carimbo lá de reconhecimento de firma, que não tem valor nenhum, né? Tanto faz com a firma reconhecida como a firma não reconhecida, porque a partir do momento que você assina e tem duas testemunhas, ele já é um título executivo extrajudicial, mas isso traz um conforto para o cliente. Então, o termo de confidencialidade, eu assino pelo o Zoom que eu estiver usando, ele printa, geralmente eu mando pelo WhatsApp, tá? Assim que eu estou fazendo uma mediação, eu abro um grupo. Então, eu mando, todo mundo seleciona aquele negocinho, aí escreve ali embaixo que leu e concorda, eu printo a tela, imprimo e boto na pastinha do cliente, né? Todo cliente tem uma pastinha assim, tá? Eu boto na pastinha do cliente. E no dia do acordo, eu marco no cartório. Todo acordo meu eu assino no cartório. Entendido. Muito obrigada, Glória. E fica aí, #VoltaGlória. Gente, olha só, vamos agilizar então. Temos mais 2 perguntas. Quem tiver mais perguntas, deixa para o segundo episódio de Glória. Temos a pergunta da Vânia Iso, que ela escreveu, gostaria que ela falasse, e depois a Edneia. Vânia falando, Edneia falando, a gente encerra por hoje. E aí tenho a certeza
acompanhem lá no blog que nós teremos Glória 2, a missão, tá bom? Boa noite a todos. Olha, Glória, Sueli, um prazer estar aqui com você. Que apresentação maravilhosa. Super parabéns e muito obrigada. Minha inspiração. Você é uma delícia. Olha só, a minha pergunta é sobre justamente o que você falou, que é um recurso que você que você mais utiliza, mediação pelo WhatsApp. O que eu tenho lido e ouvido muitos profissionais de ODR comentar é que é o recurso que tem mais problemas, assim, que é o mais frágil em relação à segurança, da confidencialidade, litígio, sigilo e possivelmente outras coisas que não me ocorrem agora. Como é que você cuida disso, sendo esse o instrumental que você mais utiliza? Então, eu tenho a plataforma, né? Eu tenho a plataforma Zoom, que eu tenho aquele plano, né, que a gente paga, mas o que me levou a às vezes, a utilizar mais o WhatsApp? A gente fez uma mediação com uma senhora e ela acontecia isso toda hora aqui, isso aqui, por exemplo, toda hora, porque, lógico, eu esbarrei em alguma coisa aqui, por isso que a minha apresentação saiu, né? Isso é uma tecnologia muito nova, para essa moçada não, mas para a gente é uma tecnologia muito... Eu ainda estou aprendendo, eu acho que eu até estou espertinha, mas eu estou aprendendo muito. E a gente entrou pelo Zoom, ela não sabia, ela não conseguia entrar, ela caía. E ela foi chorando, ela foi ficando nervosa, até que eu falei assim, gente, vamos parar de fazer a mediação, porque não tem a menor condição. E aí, no particular, eu conversei com ela, falei assim, você sabe mexer no WhatsApp, né? Ela falou, sei, eu falo com minhas filhas, isso eu sei. Gente, quando a gente mudou a mediação do Zoom para o WhatsApp, que é uma ferramenta que ela sabe onde ela aperta o botão, ela sabe onde ela pode compartilhar, ela tem confiança naquele sistema, a mediação foi outra. Então, hoje em dia, o que eu vejo primeiro, Vânia, qual é o meio que vai dar segurança para o meu cliente. Primeiro, eu penso nisso, tá? Qual é o que ele vai poder trabalhar mais? É o Skype? É o Zoom? É o outro? É o WhatsApp? Eu faço isso. E depois, eu tenho uns informes que eu passo com antecedência. Eu passo o artigo da lei. Isso aqui até tinha na apresentação, por isso que eu falei, tinha coisa para eu falar. O artigo da lei que é onde diz que não pode ser gravado. Eu sempre peço para ela ficar, não fazer nunca mediação comigo assim, mas fazer mediação, porque eu tenho uma visão maior, né, do que está atrás dela. Aí, e a gente vai, infelizmente, nenhum método, nenhum meio desse virtual, ele é totalmente garantido, né? Talvez aqui essa plataforma Zoom, porque como você tem a senha para nenhuma pessoa estranha vai entrar, né? Mas eu estava aqui falando com o Jorge no início, né? De quantas mediações que assim, a pandemia trouxe um número enorme de mediação para a Câmara Privada, né? E eu estou usando mais o WhatsApp, eu nunca tive problema assim, de nenhum de interferência, ou quando eu vejo, você pergunta, tem alguém aí perto de você? Chama ela para participar. É o que eu faço, né? Vai ter um advogado, vai ter uma pessoa orientando e não era para estar ali. Então, o que eu faço é acolher. Eu falo, olha, se você... Eu tenho isso que você deve estar num espaço, sozinha, tranquilo. Aí eu falo, verifique se a sua bateria está boa. Vou falando isso tudo, mas, infelizmente, assim, dizer para você... E a gente vai ter que se adaptar. Não tem outro jeito, né, de fazer... E o índice, até que eu trouxe na estatística depois, como as pessoas estão gostando de fazer a mediação online. Meus clientes, hoje em dia, eu acho que eles estão mais satisfeitos, não sei se é porque eles estão lá dentro do ninho deles, né, no espaço de segurança, é a minha casa, eu estou segura aqui, né? O número de mediação, de mediação conjunta, de adesão à mediação conjunta,
é impressionante, porque na mediação privada, se o cliente falar, olha, eu não quero mediação conjunta de jeito nenhum, você vai até o final sem fazer mediação conjunta. Mas, por estar nesse ambiente protegido, a adesão de mediação conjunta foi fantástica. Agora, eu procuro ter esses cuidados, né? Mas... Isso inclui a assinatura dos termos todos? A assinatura do termo eu sempre assino em cartório. Não, mas eu digo assim, da pré-mediação, tudo isso você... Tudo isso tudo estou fazendo, tá? Até a assinatura do orçamento, em reunião... Pelo WhatsApp, tudo... Okay. Isso. Aí, às vezes, assim, a pré-mediação eu tenho usado... Porque o problema todo é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, Vânia, você passa o link para uma pessoa que tem para baixar ainda o aplicativo do Zoom. Às vezes, o celular dela não tem espaço. Às vezes ela não sabe baixar aquele aplicativo, ela só sabe se entrar se você botar um link, se você só mandar. Então, tem essa dificuldade das pessoas, que a mediação, às vezes, são pessoas assim que, até mais idosas, né, que não tem esse. Ao não ser alguém que tem ali para assessorar ela. Mas não tive nem. Olha, eu me adaptei tanto que eu acho que eu nunca volto de outra forma. E, além disso, tem toda essa estrutura, esse mundo virtual me trouxe uma outra leitura. Eu estou reestruturando toda a minha Giar agora. Vamos lá, gente. Tá bom, muito obrigada. Vânia, vamos lá. Obrigado a você. Edneia, faz sua pergunta. Glorinha, você tem 10 minutos para responder. Tá bom? Obrigado. Bom, primeiro quero dizer que, mulher, você é fantástica, viu? Nossa, tua palestra valeu o feriado, muito boa. Eu nunca participei de uma live assim, onde a pessoa trouxesse tanta informação com tanta transparência, tão despretensiosa. A gente vê que você realmente fala com paixão e vai passando todas as informações. Isso é muito... Nossa, parabéns. A minha dúvida, eu não entendo nada de mediação privada, tá? Então, a minha dúvida é o seguinte, quando você disse que você tem profissionais, né? Você tem contador, psicólogo, advogado e tal, como é que é isso na mediação, né? Esses profissionais, eles participam junto com o mediador, né? Como co-mediador, ou eles necessariamente são mediadores que estão elencados com essas profissões, ou é feita uma consulta à parte? Como que funciona isso? Então, vamos supor que a gente faça uma mediação e a mediação seja de partilha de bens, tá? Num determinado momento vai ter que ter uma avaliação daquele imóvel. Por isso que a pré-mediação ela é muito importante, a construção da pauta. Depois, no segundo episódio, quando eu falar para vocês do plano de mediação, que esse plano de mediação ele é adotado na mediação privada, mas se vocês começarem a fazer na mediação que vocês estão fazendo do judicial, que o meu coração, assim, de coração, que todos vocês tenham a oportunidade de começar a ser remunerado pela mediação privada, né? Você vai ver como é que isso facilita. Então, quando você faz a leitura, por exemplo, eu vou mostrar aqui, isso aqui é uma mediação que nós vamos começar agora, que é uma mediação de partilha de bens. Eu trabalho muito genograma. Eu vou trazer para vocês genograma, tá? Eu estou falando, mas depois eu vou trazer. Eu trabalho muito genograma. Aqui eu já sei todos os profissionais que vão participar dessa mediação. Eu já fiz o contrato com eles, porque eu preciso saber quando é que eles vão cobrar. Lógico, eu já tenho que nem juiz, né? Que já tem os peritos... que estou acostumado, porque o que eu digo é o seguinte, por exemplo, eu tenho a Valéria que trabalha comigo. A Valéria é método GIAR total. Eu posso, só a gente se olhar, sem contar com a amizade que a gente tem há muitos anos, a gente está fazendo uma mediação, no olhar ela já entende que o que ali é possível, não, porque ela conseguiu sair dessa coisa de mediação judicial para a mediação privada. É totalmente diferente. Então, eu já sei que vai ter um mediador, eu vou precisar de algum momento fazer uma avaliação. Tá? Eu posso,
por isso que o contrato ele é todo em parte, todo orçado em detalhes. Eu vou falar para o meu cliente, olha, você vai ter que ter uma avaliação aqui. Você tem um avaliador ou você quer o avaliador que a GA indica? Muitas pessoas, quando chegam lá na Câmara, eles chegam sozinhos, sem nenhuma assessoria jurídica. Mas nem nada na GA acontece sem assessoria jurídica, nada. Toda mediação tem a presença de um advogado. Então, eu indico um advogado que é parceiro meu, que vai fazer assessoria jurídica. Ele não vai funcionar ele não vai patrocinar a causa delas. Ele vai só ali como assessoria jurídica. Ele vai tirar umas dúvidas que ela quer. Por exemplo, em família, eu tenho uma psicóloga, uma mediadora psicóloga, né, que eu sempre incluo no meu orçamento uma consulta para ir lá conversar com ela. Se quiser, fecha depois o serviço com ela. Se não quiser, está ali no orçamento, não usou porque não quis. Estava ali para ela expandir a pauta subjetiva dela lá, porque eu quero trazer o meu ezinho para cá, eu quero que a minha mediação seja efetiva, eficaz e eficiente. Né? Gente, quando você bota os 3 ezinhos na tua vida, tudo modifica. Isso e uma outra técnica que eu também vou trazer para vocês depois, que modifica a visão do mediador, a visão do mediador privado, ela é mais de encaixe. É isso que ele vai trabalhar. Ele é um cerimonialista mesmo, ele é o organizador. É assim que o mediador privado funciona mais. Então, se for o caso de avaliador, ou se o cliente quiser trazer o dele, senão eu vou perguntar ao meu cliente, ao meu avaliador, quanto ele cobra, e vai estar dentro da minha proposta. Não apresento proposta separada, não. Vai tudo dentro do pacote. Tá? Tá, então entendi. Obrigada, viu? Gente, eu vou aproveitar esses 4 minutos. Não me queiram mal, o meu papel de moderador é um papel chato. Eu sei que a Glorinha tinha muito mais, mas ela vai voltar, tá? Para deixar com gosto de quero mais. Tá? A partir de amanhã à tarde, o vídeo dela já vai estar no perguntaspoderosas.blog.br. Está aí do lado no bate-papo. Anotem o endereço. Glória, eu não sei nem como te agradecer, você sempre gentilíssima. Eu tenho que agradecer. Você Nossa, é uma esse querida. Que você dá pra gente. Querida, você é sempre muito agradável, você entregou demais. Talvez tenha sido a palestra de uma pessoa que mais entregou, você é extremamente generosa. Você me desculpe de ser o chato que fica aí pedindo para você terminar, mas você sabe que essa questão de tempo é importante. Eu estou com mais 2 encontros, você sabe, com a Gleice e com a Naura esse mês, mas eu vou abrir um espaço para você em outubro, excepcionalmente, porque você merece, tá? Sinta-se abraçada virtualmente. Eu acho que você é uma campeã de audiências, porque no dia 7 de setembro, final de feriado, ter 17 pessoas às 9 horas te assistindo, realmente você é uma campeã. Tá? Eu que agradeço, gente. Deus muito obrigada. Abençoe, muito obrigada tá? mesmo. Espero vocês, a data a gente vai divulgar, eu vou combinar direitinho com ela, numa data que seja boa para ela. Nós vamos começar daquele slide lá de interesses, necessidades. Sim, já anotei aqui. E vamos abrir espaço para a Glorinha explicar tudo que ela tem vontade. Tá? Já fiquei com vontade de contratar a GIAR, tá? Fiquei com vontade de trabalhar na GIAR, entendeu? Muito bom. Glória, deixa aí 2 minutinhos para você encerrar. Depois, se você puder printar o chat, você me manda? O link da gravação eu mando para você. Tá. É um link que, inclusive, vai para o YouTube. Tá? Tá bom, tá, porque eu não consegui abrir, eu não consegui ler. E depois você me manda o PowerPoint e eu disponibilizo para as pessoas. Oi, parabéns, Glória. O chat. Olha só, no blog tem o vídeo, no YouTube tem o vídeo, e eu vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp o link, tá? Para vocês acessarem os vídeos. Tá? Glória, você tem 2 minutinhos para se despedir. Para se despedir, gente, eu quero agradecer. Para fazer um até breve. Parabéns. Eu agradecer muito a paciência aí de vocês, tá? E assim, o que eu puder, se alguma dúvida que quiser de mediação privada, vocês podem mandar. Eu tenho um prazer enorme de compartilhar o que eu puder, tá?
Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada a você por esse espaço. Só você para poder proporcionar isso para a gente. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos você, Glória. Jorge, você é o nosso